Crescimento. Lago crescente. Nemo correu ao longo do fino galho da árvore, seu corpo curvado para frente e seus braços para baixo e para trás ao seu lado, suas pernas poderosas bombeando loucamente enquanto ela comia o chão. Atrás dela, seus colegas de classe lutavam para acompanhá-la. Elfos eram os mais loucos do grupo, eles que contavam as árvores como seu domínio, odiavam ser vistos. Mas ela não diminuiu o ritmo, uma lâmina de treino veio em seu peito, ela a defendeu habilmente sem quebrar seu passo, o vento carregando seu cabelo para o alto atrás dela, ela sentiu como se pudesse correr para sempre. Um oponente barrou seu caminho, um dos instrutores. Ele lançou uma corrente para agarrá-la, e ela sentiu o sorriso predatório se formar em seu rosto enquanto levantava a mão, agarrava-a em sua extensão máxima e puxava para frente, aproximando-se e desequilibrando o instrutor. Ele avançou, direto para o chute dela, que o fez voar para o tronco atrás dele, mas ela não parou para a luta que tinha certeza de que perderia. Em vez disso, ela pulou para baixo, em direção ao chão centenas de metros abaixo. Ela fechou os braços e as pernas firmemente e retas para trás para garantir que caísse com o mínimo de resistência. Atrás dela, ela podia ouvir o instrutor agarrar com sucesso alguns de seus colegas alunos e forçá-los a lutar. Sua faca em forma de gancho saiu quando ela se aproximou do chão e prendeu na árvore enquanto ela a atacava, usando força menor para garantir que ela se segurasse firme. A lâmina em forma de gancho pegou, e sua descida começou a ficar mais lenta até parar a 30 pés do chão. Então e somente então ela pressionou suas pernas contra o tronco e empurrou novamente. Seu alvo estava a apenas 20 metros de distância. Ela sacou duas de suas facas e as atirou em rápida sucessão nas costas desprotegidas, atingindo o boneco bem no centro, e alcançando sua posição segundos depois, antes que a emboscada pudesse ser lançada das outras árvores acima. Ela se virou, colocou o braço esquerdo no quadril, abriu um pouco as pernas, e estendeu a outra mão na frente, e fez um V de vitória com a mão direita. Com um sorriso no rosto. Nada mal. Zesti disse com uma pequena palma lenta enquanto pulava da árvore. Obrigada, Majestade. Nemo disse enquanto fazia uma profunda reverência enquanto seus colegas a alcançavam lentamente. Senna e os outros lhe ensinaram bem. A rainha a elogiou sinceramente, porém Nemo sentiu um mas chegando. No entanto, lá fora, a menos que você seja algo como o Rei Feiticeiro, você precisará de uma equipe para sobreviver. A rainha comentou incisivamente. Já tenho uma em mente, Majestade. Nemo disse ansiosamente. Academia de Magia, Irrantel. Kulderica rolou para o lado e ergueu seu cajado. A bola de fogo foi lançada e seu oponente a evitou facilmente, apenas para engasgar e gritar de horror enquanto caía em um buraco e batia a cabeça em uma pedra. Ela se levantou rapidamente e se limpou com um sorriso satisfeito no rosto enquanto seu instrutor a olhava incrédulo. 2 feitiços ao mesmo tempo? Ele perguntou. Kulderica assentiu. Sim, senhor, eu tenho 2 mãos, então, por que não? Contanto que eu mantenha meu cajado pronto, posso usar magia da minha outra mão também. É por isso que você escolheu a trilha de aventureiro, não é? Apesar da sua capacidade como pesquisadora. O instrutor perguntou. Um homem mais velho com cabelos grisalhos e um corpo magro, sua pele branca e pastosa dizia que ele passou a vida trancado dentro de casa. Sim, senhor, isso, e eu realmente não me lembro muito sobre ela, mas eu tive uma irmã mais velha uma vez, que me amava, que cuidava de mim, e fazia isso se aventurando, e eu tenho amigos maravilhosos por aí, que planejam fazer o mesmo. Eu quero poder ir com eles, meus talentos combinam com minha motivação. E por isso, eu me considero incrivelmente sortuda. Ela respondeu com confiança enquanto seu oponente começava a sair do buraco que ela fez aparecer. Com licença. Ela disse, e foi até lá para estender seu cajado, para ajudar seu oponente a se levantar do poço em que ela o havia jogado. Ele sorriu timidamente quando o feitiço de cura foi lançado sobre ele, e ele precisou de um segundo feitiço alguns momentos depois, quando seus olhos permaneceram muito tempo no peito de Kulderica, e ela percebeu. Arena do Império Baharut. Gohan se abaixou e a multidão aplaudiu. Ele golpeou com a palma da mão na vulnerável parte interna da coxa de seu oponente bárbaro, um homem de pele morena, cabelos longos,
olhos como cinzas e cabelos escuros como carvão. Ele era uma figura extremamente musculosa e usava uma longa espada de 2 mãos que esculpia grandes arcos na frente dele, mas de perto, a arma tinha uma séria desvantagem. E de perto, Gohan tinha uma vantagem séria. Quando a perna desceu com o golpe de Ki, Gohan levantou sua lâmina e pegou o punho da arma maciça de seu oponente. Quando ele fez isso, ele se contorceu dentro dos braços de seu oponente e bateu sua testa contra o nariz do guerreiro bárbaro, fazendo-o espirrar sangue e cambalear para longe. Um poderoso chute para frente no diafragma adicionou mais impulso, e ele trouxe a ponta de sua lâmina para a garganta do bárbaro quando o gigante caiu de costas. O homem enorme relaxou. Essa foi sua primeira luta, ele perguntou ao vencedor. Gohan assentiu. Aqui, pelo menos. Espero lutar com você de novo, estarei mais forte da próxima vez. O aspirante a bárbaro disse enquanto estendia a mão para pedir ajuda para se levantar. Gohan a deu e puxou o homem para ficar de pé. Ótimo, eu também. Ele respondeu calmamente, e Gohan tomou posição para o segundo confronto contra seu próximo oponente do dia. Assim era para aqueles que seriam os deuses da arena, ou os descobridores do mundo, quilômetros de corrida ao amanhecer, treinamento com pesos após refeições muito fartas, breves descansos à tarde, seguidos por educações mais complexas para aqueles nas trilhas dos aventureiros. Sala de aula. O centro educacional para os aventureiros era consideravelmente menor do que o centro de treinamento físico. No entanto, tamanho e intensidade não eram sinônimos. Livros cobriam as paredes, materiais escritos por antigos aventureiros e soldados, compêndios entre parênteses de obras coletadas em extremidades distantes contendo conhecimento de como viver da terra mesmo quando a magia estava de alguma forma indisponível. As mesas eram pequenas, mas funcionais, dimensionadas para as características raciais médias de cada aluno. À frente da classe, estava uma coisa rara, um instrutor minotauro do reino dos homens-besta. Se você quer sobreviver em terras estrangeiras, muito será esperado de você, coisas que são estrangeiras, coisas que são nojentas, mas não importa quem se sente em qualquer trono, em cada país, o costume é o verdadeiro rei. Aprenda o que será esperado de você sempre que possível. E então, quando você for lá, faça isso. Se você não puder, não vá lá. O grande minotauro disse e bateu seu punho marrom carnudo no tabuleiro cor de oliva atrás dele. O som estalou, assustando alguns que começaram a adormecer. Ele apontou para um meio-elfo. Você, dê um exemplo para a classe. Seus olhos se abriram de seu estado meio cansado e caído e ela se sentou ereta. Então se levantou, atordoada. No Império Devor, é costume servir convidados em uma missão diplomática. Um feto humano de 6 meses, isso foi supostamente feito com um embaixador do Reino Dracônico, cerca de 50 anos atrás, que foi lá para tentar suborná-los para atacar o reino dos homens-besta. Ele se recusou, e eles ficaram tão ofendidos que não apenas se recusaram, como contaram ao reino dos homens-besta. E o que aconteceu depois? O instrutor Minotauro perguntou bruscamente. Sua boca abriu e fechou várias vezes. A turma estava bem acordada e ouvia com muita atenção. Eles invadiram 8 cidades em vez das 4 habituais, e não deixaram sobreviventes. 24.000 humanos foram massacrados e comidos, e acredita-se que esse foi um fator que contribuiu para sua decisão final de invadir todo o reino dracônico em vez de qualquer outro país. A turma ficou em silêncio. Correto. O Minotauro disse com um profundo bufo. E o que aconteceu com o embaixador? Os Devor o levaram para uma zona de matança e arrancaram seus olhos depois de fazê-lo observar por meio-dia, de modo que as visões de lá foram as últimas que ele viu. Eles então o mandaram para casa. Ele enlouqueceu e nunca se recuperou. A mulher meio-elfa disse com uma voz trêmula. Você pode dizer que o Homem-Fera e o Devor estavam errados. O instrutor deles disse com um olhar severo por seu longo focinho. Mas se você acha que eles se importaram, ou se importam, no caso do Devor, você está errado. Você que está olhando além das areias das arenas enfrentará coisas que ninguém nunca enfrentou. Você deve ter a vontade de agir mesmo quando acha que não pode. Os riscos podem ser muito maiores do que um anfitrião ofendido. Senhor. Sim, senhor. Os estagiários gritaram em resposta. Bom. O professor deles bateu o casco.
A próxima lição é Táticas de Pequenos Grupos. Abram seus textos e leiam o capítulo 7 enquanto eu preparo as ferramentas de exercícios práticos. Ele disse enquanto alcançava sua mesa e tirava uma pequena caixa contendo os soldadinhos de brinquedo que se tornaram tão populares nos torneios de mesa de Argland. 6 meses depois, carne. Sim. Certo. Lá. Henri gritou enquanto arqueava as costas em êxtase em cima do marido. Ela teve espasmos em uma liberação feliz quando Nfireia gemeu e empurrou os quadris para cima, levantando-a parcialmente da cama até que eles desabaram juntos. Ela caiu sobre ele, suas mãos agarradas às dele e seus dedos entrelaçados. Ele beijou seus lábios e sua língua duelou com a dela por vários minutos que passaram sem quase nenhum aviso antes que o beijo parasse e eles pudessem dizer uma palavra. Isso foi incrível. Nfireia disse com um suspiro ofegante enquanto seu corpo relaxava. Não é sempre assim? Henri perguntou com uma piscadela. Sim, gritou Lupuzegina do lado de fora da janela onde ela havia se escondido. O casal corou profundamente. Droga, Lupu. O que eu te disse sobre aquela janela? Henri gritou revirando os olhos. Não, mas se escondendo, lá fora. Lupuzegina gritou com um sorriso travesso na voz. Você disse isso com uma vírgula, eu ouvi. Não faço ideia do porquê vocês gostam tanto que eu escute, seus pervertidos. Ela gritou e gargalhou com uma risada lasciva. Henri gemeu, eu juro, grande matriarca, minha bunda de governanta, não consigo ter um pingo de privacidade nem na minha própria mansão. Ela se jogou para longe do marido e vestiu um hobby enquanto caminhava decididamente para a porta. Ela levantou a janela, colocou a cabeça para fora e olhou para baixo enquanto o marido se ocupava em preparar um banho em outro cômodo, de puro constrangimento. Henri estava prestes a repreender sua guarda-costas e melhor amigo, quando Lupu, agachada, levantou um trio de cartas em seu rosto. Das crianças, pensei que você gostaria de lê-las depois que terminasse aí, Su. Henri ficou brevemente congelada de surpresa e a ruiva se levantou assim que Henri pegou as cartas em mãos. Cuidado para não se esforçar muito aí dentro, Su. Lupuzegina disse enquanto olhava para o pequeno caroço crescendo na barriga de Henri. Ela então estendeu a mão e deu um tapinha leve no nariz de Henri. E não se estresse, eu sei o quão estressada você fica quando a papa aparece em uma de suas paroles anuais e escolhe vir aqui para uma cerimônia. Henri amarrou o hobby em volta da cintura e sua expressão séria falou muito. Não pretendo ficar aqui, vou para Lago Crescente para ver Nemu. Lupuzegina colocou as mãos atrás da cabeça casualmente e cruzou as mãos. Olha, não é da minha conta para onde você vai, desde que faça seu trabalho, mas esta é a 4ª vez desde o veredito que você esteve conspicuamente ausente quando a papa apareceu. Você não deveria pelo menos recebê-la oficialmente? As pessoas estão começando a falar. Lupuzegina perguntou com a franqueza de sempre, mas sem o humor de sempre ou seu sorriso perpétuo. Henri balançou a cabeça sem dizer uma palavra e começou a abrir a primeira carta. Você está com medo dela? Lupuzegina perguntou com um olhar torto que, se tivesse um tom diferente, poderia ter sido interpretado como zombeteiro ou maldoso, já que, pela primeira vez, quando Henri olhou para sua companheira pervertida, não havia nada além de seriedade em seu rosto. Não, é só que eu tentei matá-la, afinal, mais ou menos. Henri deu de ombros para a pergunta enquanto se afastava para se vestir. Além disso, não é incomum uma mãe ou irmã mais velha ir visitar a família. Lupuzegina deu de ombros. Se você diz, apenas deixe algumas saudações oficiais e arrependimentos novamente, eu acho, Su. Sim, eu sei. Henri deu de ombros com desdém e rasgou as cartas uma por uma. Irmã, espero que esta carta a encontre bem. As coisas estão indo bem aqui em Lago Crescente. Fiz grandes amigos e arrebentei tudo. Diga à tia Lupu que eu agradeci 1 bilhão de vezes de novo. Poucas crianças da minha idade já têm uma arte marcial na bagagem, e graças à sua carta de apresentação, Senna se interessou pessoalmente em me ensinar. Com a permissão da rainha Zexi, ele me deu algumas aulas particulares. Não desse tipo. Mas, ei, se ele oferecesse. Brincadeira. Ele parece preferir a companhia de Laqueus. Pena, uma garota tem que se divertir. Sei que você está torcendo o nariz para mim agora, mas ouvi você e seu marido, e Lupuzegina faz uma ótima imitação de todo o barulho que vocês fazem.
então não quero ouvir. Henry ergueu os olhos da carta e colocou a cabeça para fora da janela, olhando para onde Lupus Egina estava plantada, esticada facilmente com uma caneca de cerveja e um canudo mastigado distraidamente na boca. Ela sorriu presunçosamente para Henry. O quê? Lupus Egina perguntou provocativamente. Imitações de nossos barulhos. Henry perguntou maliciosamente. Quer que eu te mostre? Lupus Egina perguntou e tirou o canudo da boca. Ela abriu os lábios e respirou fundo. Não. Não. Esqueça que eu disse alguma coisa. Henry disse, acenando as mãos erraticamente e corando vermelho cereja. Ok? Lupus Egina respondeu e relaxou novamente com uma piscadela provocante enquanto o sol brilhava em seu rosto radiante. Henry voltou para sua mansão, fechou a janela bruscamente e retomou a leitura. A maioria dos meus colegas são elfos da floresta, mas você sabe, há alguns elfos negros e alguns outros humanos para completar, mas não muito mais que isso. Estamos chegando em nossos próximos exames em breve, e espero tirar as melhores notas novamente, afinal, devo a todos meu melhor trabalho. Espero que você possa vir me ver em breve enquanto nos preparamos para o próximo ano. Mas se não puder, eu entendo, Sua Majestade nos deu tanto, devemos retribuir sua lealdade com a nossa. Se você ouvir, diga a ele que eu disse. Os amigos dele são incríveis, ele sempre gostou de ouvir isso. Bem, tenho que encerrar esta carta, então tudo de bom. Com amor, Nemu. Arvintar. Zona de punição da arena. O corpo de Gon estava coberto de suor e tão coberto de areia que grudava no líquido fedorento que seu corpo havia expelido, que sua cor natural era quase indistinguível. Ele não estava sozinho, ao lado dele estava um esquadrão de outros estagiários. Na frente de suas fileiras estava o orc-mestre da dor. Ele estava, como o resto deles, despido até a cintura, mas todo o seu torso estava pintado de vermelho escuro em contraste com sua pele verde natural. Bem-vindos à morte, vocês que foram derrotados. Ele disse enquanto batia a mão em um grande e grosso poste de madeira, um dos dois que estavam sem explicação, cravados nas areias. Lá fora, quando você luta e perde, seu povo morre. Quando seu povo morre, você morre. Hoje você vai aprender exatamente o que isso significa, ou o mais próximo que eu puder te trazer disso sem que você vá e morra em mim. O orc cuspiu na areia e olhou para eles com aparente desgosto. Os grandes dentes brancos salientes de sua mandíbula inferior o faziam parecer ainda mais assustador, mas para Gohan, acostumado a tais pessoas em sua cidade natal, não pensou em nada sobre isso. Vamos incutir essa lição em você e em seus companheiros que foram derrotados sob sua liderança, bem como naqueles que venceram, para que eles não fiquem complacentes. Enquanto o mestre da Dorork falava, um instrutor auxiliar, um elfo também nu da cintura para cima, mas pintado de branco sobre o tronco, aproximou-se e deslizou uma barra de ferro em buracos nos postes, de modo que criasse uma viga transversal. Pegue isso. O mestre da dor disse rispidamente e apontou o dedo para a barra. Segure o máximo possível. Não se preocupe com quantas vezes vamos bater em você. Saiba apenas disso. O que quer que você não consiga aguentar, seus subordinados levarão a diferença, um por um, até que todos os golpes tenham sido dispensados. Perguntas? Os rostos dos vários recrutas ficaram pálidos. Quem quiser desistir agora, bem, vocês sabem a saída. Apenas lembrem-se de que se seus companheiros caírem cedo, isso significa que eles levaram um golpe que vocês deixaram passar. O orc riu impiedosamente e apontou para o quadrado amarelo que estava pintado em alguma grama logo além das areias. Ele esperou, vários guerreiros em treinamento, e eles se entreolharam ansiosamente. O brilho de suor era espesso em cada rosto que era capaz de suar. Alguém pegará o quadrado do covarde e nos abandonará. Era um pensamento natural de se ter. Mas a resposta continuou sendo um não, enquanto o mestre da Dorork manteve sua mão apontada para fora por um minuto inteiro, até que ele a deixou cair ao seu lado, e o ajudante pintado de branco trouxe-lhe uma vara longa e fina com um cabo de couro gasto que antes era marrom, mas que agora estava cor de ferrugem devido ao sangue de incontáveis lutadores no passado. Os muitos rostos dos derrotados e dos vencedores que estavam ao redor da assembleia de líderes derrotados, morderam os lábios com uma crescente sensação de pavor. Então, eu me pergunto quanta dor você suportará por aqueles que o seguiram até o fracasso?
O orc mestre da dor deu alguns balanços de prática da vara para cima e para baixo enquanto deixava a tensão aumentar. Acho que vamos descobrir. Ele deu uma risada brutal e agressiva. Certo. Primeiro, Deku. Agarre-se e não solte até cair. Um elfo da floresta de estatura relativamente baixa, mas com músculos bem definidos, aproximou-se com passos lentos e dignos, e inclinando-se para a frente, agarrou a barra que estava aproximadamente na altura dos ombros, expondo suas costas nuas. Os golpes vinham fortes no ritmo constante de um metrônomo, os gritos do elfo da floresta enchiam o ar, respingos de sangue voavam a cada puxada da vara, atingindo os rostos e corpos de seus companheiros de esquadrão que eram trazidos à tona para assistir ao preço de sua derrota cobrado de seu líder. Após 12 golpes, ele soltou o objeto e caiu com um baque pesado de joelhos e de 4, um destroço trêmulo e sangrento. Peguei-no. O mestre da dor disse severamente para sua equipe, e acrescentou enquanto eles se arrastavam para a frente, ele não levou todos eles, vocês terão mais para suportar. O elfo da floresta, o elfo negro e o goblin que compunham sua equipe trocaram olhares de pavor enquanto pegavam seu líder uivante e o carregavam para fora do círculo. Os 3 seguintes não se saíram muito melhor. Gon observou com a calma tranquila de sua natureza equilibrada, mantendo sua respiração focada e sua mente em repouso. Essa é uma maneira de ensinar as pessoas a não perderem, eu acho. Isso vai ser uma droga. A figura jovem de cabelos brancos pensou consigo mesmo. Finalmente chegou sua vez, Gohan. Avante. Senhor. Gohan gritou e avançou rapidamente. O bar estava escorregadio e gotas de sangue manchavam a areia vermelha aos seus pés. Ele se inclinou para a frente, segurou firme e respirou fundo. Lembre-se do que o demônio disse: não é o que você pode dar, mas o que você pode suportar, que faz a força. O primeiro golpe atingiu, e suas costas estavam em chamas. Ele enrijeceu bruscamente, jogando a cabeça para trás. Ele uivou. O segundo golpe atingiu, então o terceiro, então o quarto. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Ele gritou dentro de sua cabeça repetidamente. Do nada, no meio de seus gritos, uma lembrança surgiu, a carta detalhando a morte de sua mãe em Wheaton, conforme determinado pelos guerreiros que encontraram seu cadáver. Mãe, se você pode ver isso, eu sigo seu exemplo e aprendo com ele. Eu não vou cair como você caiu. Um uivo escapou de seus lábios, mas não parecia ser o seu. Era como se ele estivesse observando a dor de outra pessoa enquanto seus olhos negros selvagens iam para o céu. Quando sua cabeça foi para trás, ele a manteve naquela posição, e foi beijado pelos raios do sol brilhante, como se os raios em si não fossem o sol, mas sim as luzes que ele lembrava nos olhos brilhantes de sua mãe, cuidando dele do jeito que ela fazia quando ele era pequeno. O vento deixou de ser o vento em sua mente, aquela brisa suave se tornou sua carícia suave. Seus dedos correndo por seus cabelos brancos como faziam quando ela estava viva. A dor se foi, assim como quando ela o segurou durante os ferimentos na infância. Ele sentiu um abraço caloroso tão apertado, firme e gentil ao mesmo tempo que os golpes da pesada barra de ferro não eram nada além de gotas suaves de chuva de primavera. Seus olhos se encheram de lágrimas, e como se ela tivesse retornado para ele naquela hora. Ele pensou ter ouvido a voz dela sussurrada em seu ouvido. Eu caí para te segurar, meu filho, meu garoto, está tudo bem, você pode soltar. O mestre da dor não tinha raiva em sua voz enquanto gritava para o jovem de cabelos brancos: droga, seu idiota. Solte-o já. Depois que outro golpe falhou em derrubar o rapaz, ele avançou, e levantando sua barra de ferro bem alto, quebrou o ritmo e desferiu uma série de golpes pesados contra a parte superior das costas e ombros de Gohan, forçando o guerreiro de cabelos brancos a cair de joelhos e de cara no chão. O mestre da dor se aproximou e se agachou sobre o corpo quebrado. Ele está inconsciente, mas ele está vivo, só Deus sabe como. Ele limpou a barra da vermelhidão escorregadia com que Gohan a cobriu e tirou o sangue restante de sua mão. Ele então apontou para a forma imóvel com a vara agora limpa e disse: é isso que significa passar além da carne. Esquadrão de Gohan, venha buscá-lo. Ele levou todos os seus golpes por você hoje. É melhor agradecê-lo por isso quando ele acordar. Leve-o para tratamento imediatamente, apenas poções de cura de baixo grau. Ele ganhou as cicatrizes. Senhor. Eles disseram com admiração.
e juntos uma mulher humana, um homem-elfo negro e um homem meio-elfo se aproximaram, e apoiando-o em seus escudos, o pegaram e carregaram o jovem de cabelos brancos para longe, ao som de passos pesados.